Alô galera, aquele abraço! Começou a quinta rodada do Campeonato Brasileiro e com polêmica no Grenal 447. No Clássico Carioca, 0-0. E o Coringão, hein? De virada bateu o Sport por 2-1. A partir de agora tudo sobre este início de quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Vou colocar uma imagem aqui na tela. Sei que a imagem não está legal, mas é apenas para exemplificar. No finalzinho do Grenal, o jogo estava empatado em 1-1, houve esse lance aqui envolvendo o Aguirre do Internacional com o Aravena do Grêmio. Dentro da área, para mim, penalidade máxima. Para mim, um lance faltoso, portanto, pênalti para o Grêmio. Braulio da Silva Machado, catarinense, abre de campo, não deu pênalti. Foi chamado pelo VAR, Wagner Reuei. Olhou o VAR e não deu a penalidade máxima. Não considerou o lance faltoso. Lembrando que todo e qualquer lance ele é, sim, de interpretação. Onde eu quero chegar? Para mim, houve falta. Consequentemente, houve pênalti. Só que esse comitê de arbitragem que acabaram inventando aí está condicionando a arbitragem. Por quê? 3 rodadas atrás, no Beira-Rio, aqui em Porto Alegre mesmo, o Jonathan Jesus, sim, comete falta, sim, no Wesley do Internacional. Marcelo de Lima Henrique, o árbitro da partida, deu falta e expulsou, deu cartão vermelho para Jonathan Jesus. Foi falta e sim, era para a expulsão. O que aconteceu? A Sport TV, no programa da noite, acabou fazendo um programa quase que especial para, aspas, banir Marcelo de Lima Henrique do futebol brasileiro. Lembro muito bem que disseram, ridícula a atuação do Marcelo nesse lance, como é que ele vai dar falta? Não houve nada. Não, houve sim. Houve falta sim do Jonathan Jesus no Wesley. O que aconteceu? A pressão foi tão grande que no outro dia o comitê de arbitragem, dizendo em nota que o lance era interpretativo, se o lance é interpretativo não pode punir o juiz. Você interpreta de um jeito, eu interpreto de outro. Para mim, houve falta de Jonathan Jesus do Cruzeiro no Wesley do Inter, falta, cartão vermelho para o Jonathan Jesus, como houve falta aqui do Aguirre no Aravena. Condicionamento por quê? Braulio da Silva Machado, quando foi chamado pelo VAR, Wagner Reuei, no Grenal aqui, desse sábado na Arena, deve ter pensado, bom, o lance é exatamente igual ao lance de Inter e Cruzeiro. Se eu der falta, eles vão me suspender. Ah, atenção, hein? Segunda-feira é feriado. Terça-feira a CBF, o comitê de arbitragem não pode suspender o Braulio da Silva Machado. Não pode. Porque se disse que Marcelo de Lima Henrique errou ao marcar falta do Jonathan Jesus do Cruzeiro no Wesley, esse aqui é o mesmo lance. Então, não pode ter falta. Para mim, houve falta nos dois lances. Jonathan Jesus, do Cruzeiro, no Wesley do Inter, Aguirre do Inter, no Aravena do Grêmio. Dito isso, vamos lá. Flamengo, 11 pontos. Empatou com o Vasco, 11 pontos é líder. Palmeiras, 10. Palmeiras pega o Fortaleza, pode ultrapassar o Flamengo. Beleza? Fluminense tem 9. Pode ser líder também no final da rodada. Então, Flamengo, Palmeiras ou Fluminense, um dos três vai ser líder ao final da rodada. Os que jogaram. Além do Flamengo, o Vasco, oitavo colocado com 7, pode perder posição na rodada. Coringão venceu, foi a 7, pode perder posições na rodada. O Sport, que foi derrotado de virada pelo Corinthians, é lanterna, tem apenas 1 ponto, vai terminar a rodada como lanterninha. E no Grenal? O Inter é 10º colocado, tem 6 pontos. Se der tudo errado na rodada, pode até cair para a 16ª posição. Onde está o Grêmio com 4 pontos. Se der tudo errado na rodada, que só termina segunda-feira, o Grêmio pode cair para 19º lugar. Voltar para o Z4 e cair para a 19ª posição na tabela. Vou falar na sequência dos jogos desse sábado. Antes, domingo de Páscoa, 11 da manhã tem Juventude e Mirassol. 4 da tarde, Atlético Mineiro e Botafogo. São Paulo e Santos. 6h30, Fluminense e Vitória, Fortaleza e Palmeiras. 8h30 da noite, Bragantino e Cruzeiro. Fechando a rodada, segunda-feira, 8 da noite, tem Salvador, Bahia e Ceará. Deixa eu falar um pouco dos jogos deste sábado. Deixa eu começar aqui pelo Grenal.
O Grêmio muito diferente do que era com o Gustavo Quinteiros, um time de entrega em campo, um time de pegada, de pouco futebol, é verdade, mas de muita entrega, de muita pegada, com o interino James Freitas. Tanto é que saiu na frente, fazendo 1-0 no primeiro tempo ainda. O Inter empatou na segunda etapa de pênalti com o Alan Patrick. No sábado, o Inter recebe no Beira-Rio o Juventude, o Inter já não vence há 3 partidas, tem um empate com o Fortaleza, a derrota para o Palmeiras e um empate agora no Grenal. O Grêmio, que perdeu por 4 na rodada passada para o Mirassol fora de casa, empatou o Grenal, então segue sem vencer também o Grêmio, que volta a jogar no domingo da semana que vem contra o Vitória lá em Salvador. 0-0 no Clássico dos Milhões, lá no Maracanã, para Vasco da Gama e Flamengo. A sequência, pessoal, do Flamengo contra o Vasco realmente é muito grande de invencibilidade. O Flamengo chegou agora a 11 jogos sem perder para o Vasco. Esta série invicta do Flamengo tem 8 vitórias e 3 empates. Se ampliarmos um pouquinho mais o leque, últimos 15 clássicos entre as duas equipes, tem apenas uma vitória do Vasco da Gama. Foi no Cariocão de 2023, vitória por 1-0 para o Vasco da Gama. O Puma Rodrigues foi quem marcou esse gol da vitória. Então, últimos 15 jogos entre Flamengo e Vasco são 11 vitórias do Flamengo, 3 empates e uma vitória do Vasco da Gama. Próximo domingo, semana que vem, tem Flamengo e Corinthians, lá no Maracanã, no Rio. E também domingo, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, o Vasco enfrenta a equipe do Cruzeiro. Coringão, hein? De virada bateu o Sport por 2-1. O Sport saiu na frente com o português Sérgio Oliveira no finalzinho do primeiro tempo. Começou o segundo tempo, o Depay empatou para o Corinthians e também ele acabou fazendo o segundo gol do Coringão na partida. Segundo dele, aliás, o segundo gol marcado pelo Depay nesse sábado, na vitória por 2-1 sobre o Sport, foi o 100º gol desta edição do Campeonato Brasileiro. Próximo sábado tem, no Recife, Sport e Fortaleza. Domingo, semana que vem, no Maracanã, Flamengo contra a equipe do Corinthians. O Coringão vinha de 2 derrotas seguidas para Palmeiras e para Fluminense e se reabilitou agora contra a equipe do Sport. E o Sport, hein, pessoal? 4 derrotas seguidas. Perdeu, na ordem, para o Palmeiras, para o Vasco, para o Bragantino e agora para a equipe do Corinthians. Tá bom? Volta nesse domingo, após os jogos, para atualizarmos aí a classificação. Estamos na 5ª rodada, são 38 no total, são 38 jogos, 19 no primeiro turno, 19 no segundo turno, uma verdadeira maratona pela frente. Só vai terminar o campeonato lá no dia 21 de dezembro. É isso aí, fui, tchau!